Vamos começar, a gente trocando ideia, o pessoal está chegando, mas acho que já dá para a gente ir começando, né? Então, acho que nosso papo hoje é sobre literatura e sobre a literatura especificamente antirracista. Acho que você, como pesquisadora, como estudiosa desse assunto, podia começar contando um pouquinho de você e de como é que você tem visto essa questão da literatura antirracista no seu trabalho. Tá. Você também, né, pesquisadora desse assunto, Sim. que eu sei. Eu conheço também seu trabalho. Bom, eu acho que eu sempre falo isso, meu interesse mais profundo na literatura antirracista e me dedicar mais a esse assunto de fato, começou de uma forma bastante orgânica, né? Porque começou com Encruzilhinhas. Antes eu estudava isso, mas não assim, então, não era meu doutorado, né? Era algo que eu me interessava, enfim, mas como eu me interessava por várias leituras. E depois do Encruzilhinhas veio, de fato, essa possibilidade de tanto me aprofundar nessas leituras, né? Conhecer mais e também entrar em contato com as pessoas, né? Que eu acho que foi o mais legal. Então deu para conversar com um monte de gente que eu lia, fazer entrevista com as pessoas que eu lia. E isso foi possibilitando também que minha pesquisa de doutorado foi virando uma relação ainda melhor, né? Aí a minha pesquisa de doutorado foi ficando cada vez mais a bibliografia foi ficando cada vez mais preta e cada vez mais de mulheres pretas, na verdade, né? E misturando não só o que a gente chama de literatura em si, né? Textos literários, mas misturando também pensadoras, filósofas, né? Teóricas negras. Então, acho que foi por aí. Acho que é legal a gente, né, até quando a gente também pensa no catálogo, por exemplo, da Jandaíra, da editora, e na coleção e tal, é legal a gente também fazer um pouquinho de distinção, eu acho, entre o que é a literatura em si, né? Porque assim, a gente considera obras literárias no geral, Isso. mas a gente tem uma diferença entre literatura e de ficção e de não ficção, né? E aí acho que nesse sentido também a gente, enfim, entende que esses temas acabam, acho que começaram a ser mais trabalhados na não ficção, né? Uhum. Como temas que propondo discussões sobre os aspectos do racismo e sobre as questões mais políticas. E isso também, não que isso não existisse, né, antes desse tempo mais recente que a gente está discutindo isso, sempre houve, né? Mas acho que mais recentemente as pautas foram surgindo e daí foram entrando também na literatura, e aí não só nas obras que estão sendo produzidas, mas também nessa escolha, né? Nessa curadoria que as editoras fazem e trazem para o mercado brasileiro, né? Eu acho que tem esses textos, né? Como você está dizendo, as editoras começaram a publicar mais, a traduzir mais. A gente também começou a perceber relações entre textos, vamos dizer, totalmente literários, né? E textos mais teóricos. Como que algumas autoras exploravam esses temas na sua seara, eu acho. Isso que é bacana, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, né, que a minha autora favorita da vida é a Toni Morrison, né? E o meu livro preferido é O Olho Mais Azul. Mas aquilo ali é uma discussão bastante teórica também, sobre o que quer ser uma menina preta nos Estados Unidos e no mundo, na verdade, né? Quer ser uma menina preta, sobre racismo, sobre sexismo, né? E é muito interessante ver que, então, ela transforma isso num texto literário, né? Mas aí a gente pode ler outras autoras que estão falando disso, vamos dizer, de uma forma mais teórica, né? Pensar, por exemplo, Carolina Maria de Jesus também, que, né, tem textos que são praticamente livros de história do Brasil, né? O Quarto de Despejo é um grande livro de história do Brasil. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, também é um livro de história do Brasil, que tem uma capa, vamos dizer assim, literária, mas ele também vai possibilitando que a gente entre em contato com textos que
É tipo aquele que você até participou do lançamento com a gente, da Uma Carta Tão Longa, né? Sim, Da da Maria Maria Nabar, Nabar. que é um livro senegalês que fala sobre a, a, a questão da poligamia no Senegal e tal, e que também, conforme ela vai contando a história, ela vai revelando toda a parte, né, de como é que a sociedade se organiza e tal, né? É, é. É E eu acho difícil você que ainda... pensar também, Desculpa, fala. difícil você pensar nesses livros também dissociados da própria história das autoras, né? Eu Aqui a ia gente falar também está isso. puxando a sardinha sempre para as mulheres porque a gente é dessas, né? Eu ia falar isso, eu ia falar exatamente esse provérbio. Eu ia falar, puxando a sardinha para o meu lado, é muito difícil a gente dissociar essa produção da vida mesmo, né, e da história das próprias autoras, porque é inevitável que, de uma certa maneira, elas acabem falando daquilo que elas têm vivido, né, e daquilo que elas observam no mundo. Eu acho que a gente pode citar uma outra muito importante, uma pensadora muito importante que estava aqui, né, recentemente, que é a Grada Quilomba, que vai falar sobre isso, né, como que é importante pessoas negras, especialmente mulheres negras, se nomearem e falarem daquilo que elas conhecem para a gente. Aqui deu uma travadinha, mas você está me ouvindo? Eu tô, Ah, tá bom. eu Não, só deu não uma tô te travadinha. vendo, mas eu tô te ouvindo. Ixi, Mas beleza, bora. meu sinal aqui tá bem esquisito hoje, mas agora acho que voltou aqui a minha internet. Eu achei super interessante e acho que isso é uma outra questão também que a Grada fala muito sobre a coisa da linguagem, Sim. né? De como é que você que, a linguagem que caracteriza determinado grupo e como a linguagem faz com que essas identificações aconteçam ou não. Eu acho isso também uma outra coisa que a gente explora pouco, né? Mas que a gente tenta aqui, por exemplo, nos livros, ser muito atento para isso, para manter ou o sotaque ou o jeito como a pessoa se expressa, né? E manter essa linguagem mesmo, essa voz, enfim, fazendo o melhor possível, né? Dentro da edição do livro, mas sem a gente perder o original que essa linguagem traz, né? E eu acho que é por isso que a coleção também é tão bem feita, né, em tantos sentidos, assim, pela editora, por quem escolhe, por quem quem está escrevendo, né, os autores que são escolhidos, mas também por isso que a gente consegue quase que enxergar, né, cada um no seu tom, na sua voz, do jeito que fala, do jeito que escreve, para tratar do assunto que domina, né? É, acho que eu não me apresentei oficialmente, né? Não sei se todo mundo me conhece Não dentro. se apresentou, bora! Meu nome é Lisandra, eu sou a dona da editora Jandaíra, que publica a coleção Feminismos Plurais e os selos Feli Carneiro, né? Que são, na verdade, a coleção faz parte do selo e foi pensada para trabalhar com obras de não ficção, né? Então a coleção foi pensada para trabalhar com com discussões que vêm, né, sobre as questões raciais e suas milhões de interseccionalidades, né? E a gente tem isso de editar, né, cada livro pensando muito na forma como ele foi escrito, na característica de cada autor e autora, enfim, de trabalhar também de um jeito que a linguagem fique acessível, mas sem que a gente transforme aquilo numa coisa padronizada, né? Isso já foi, né? A gente até brinca que existe os sotaques dos vários estados do Brasil e existe o sotaque da Globo, né? E isso também na literatura de não ficção e no jornalismo, por exemplo, era assim, né? Que você via, especialmente na televisão, uma forma, a gente padroniza tudo, a gente transforma tudo numa massa, né? De texto que meio sem identidade, né? E a academia também faz muito isso, no sentido O de tempo puxar também todo. para uma linguagem
meio rebuscada, que parece que valoriza, né? Quer valorizar, na verdade, o seu lugar de privilégio também com uma linguagem excludente, né? É, é. E se coloca num lugar de esse é o padrão, né? E esse é o neutro e é o objetivo, né? O mais objetivo possível, como se você não, de fato, dessa forma, não estivesse tomando um partido, né? E escolhendo um lado, né? Sempre nessa justificativa de, mas se eu boto na primeira pessoa, eu estou escolhendo um ponto de vista, tá muito pessoal, então não pode, se eu cito tal pessoa, tá muito pessoal. Então, mas você, né, deliberadamente está escolhendo um ponto de vista, que é o de excluir uma galera que também produz ciência e que também produz conhecimento. Né? Eu acho que essa ideia de edição é um conceito bem pouco disseminado, né? Porque a gente tem essa falsidade, essa falsa objetividade, essa ilusão de que é possível você criar alguma coisa padrão que seja para todos. E não tem, a partir do momento, né? Eu discutia muito com uma pessoa há um tempo atrás, quando começou essa coisa que hoje chamam de polarização, mas que eu tenho várias questões sobre isso. Sim. Mas que, tipo, mas esta revista que você está criticando tanto está dizendo uma mentira. Não necessariamente está dizendo uma mentira, mas o fato de ter escolhido dizer isto e não aquilo, o fato de ter escolhido mostrar por este ponto de vista e não aquilo, não, mas objetivamente isto é um fato ou não é? As coisas nunca, os fatos nunca são objetivos. Exato, não existe. Só existem versões, não existem verdades absolutas, né? E eu acho que quando você parte desse ponto de vista, você já parte desse ponto de vista. Ontem nós falávamos sobre isso, né, na Gato. A gente estava conversando desse ponto de vista, que as coisas não são verdades absolutas. E não é possível reproduzir verdadeiramente o que aconteceu, né? Como se objetivamente tal. Além de tudo, é libertador também, né? Porque aí você já assume que você vai ter contato com uma versão possível da realidade e é a partir dessa versão que você vai trabalhar, né? Exatamente. Existem métodos, existem técnicas, especialmente no jornalismo, né, para você tentar fazer uma versão interessante para vários públicos, né? Mas não significa necessariamente que aquilo é dessa forma. E quando você vê, por exemplo, você estuda, né, vários tipos de matérias, reportagens sobre o mesmo assunto em diversas televisões e assiste as notícias em paralelo, você já enxerga perfeitamente o viés. Qual é a lógica que está por trás daquela escolha das imagens, se quer ser da música. A música na televisão, por exemplo, é uma coisa que te dirige, né, para uma emoção, por exemplo, né? Quando você vê filme também, são sempre esquemáticos, e daí naquele momento, agora você chora. Aí põe a musiquinha lá. Então... E aí isso dá um ritmo e ao mesmo tempo te dirige para sentir, para fazer, né? Então, claro que a gente tem um viés, né? Quando a gente está escolhendo os títulos que vão ser publicados, quando a gente está escolhendo o sumário do livro, quando repassa em todo o livro determinadas informações históricas que a gente usa como base de contexto e tal, né? Determinadas bibliografias e tudo. Então, sempre tem uma forma de enxergar que é a forma como a gente está discutindo esses assuntos hoje, né? E mais uma vez, até quem você vai publicar, né? Eu acho que passa a partir de quem você vai publicar, quem você escolhe publicar. Eu não sou jornalista, mas eu trabalho com história oral, né? Desde sempre, assim. E tenho tentado desde sempre também, mas cada vez mais, fazer uma história oral que não seja, ainda que a história oral seja bastante inclusiva, que seja uma história oral ainda mais inclusiva, né? Ainda mais que diversa, que possibilite várias ofereça várias opções, não só de apresentação do texto, mas de respeito com essa colaboradora, né, com esse colaborador. E é muito interessante ver isso, porque, para mim, como você está falando, a editora, a partir do momento que ela escolhe, né, quem vai entrar para o catálogo,
de que forma que isso vai acontecer, isso já é tomar um partido, vamos dizer assim, né? Sim, Isso sim. já é fazer uma escolha e marcar um território. No meu caso, é a mesma coisa de outro jeito. A partir do momento que eu escolho essa entrevistada, né, e escrevo o texto dela, entendo que é em colaboração, né, que é quase coautoria, mas que o nome é já mostrar um ponto de vista, né, e é marcar um território e tentar, de fato, fazer isso da forma mais ética possível, né? É. Tem um autor que escreve sobre livro, né? Tem uma prateleira de biblioteca de livros sobre livro, ou livro onde o personagem é uma biblioteca, uma livraria e tal. E tem livros teóricos e romances também que são assim. Mas tem um autor que chama Roberto Calasso que fala sobre edição de livros e ele faz uma comparação muito legal que diz que o catálogo de uma editora é como se fosse cada livro é um capítulo de um grande livro que é o catálogo. Então todos os livros de alguma forma tem que ter uma coerência, uma conversa entre si, né, para você fazer parte daquele capítulo. E é interessante hoje, por exemplo, que a editora tem 10 anos, que a gente vê como também no tempo isso vai se alterando de alguma forma, mas está contando a história, né? Está contando os lugares para onde você olhou. E você Mas é o falou que de você história disse, oral, eu acho que alterar não é necessariamente ser incoerente, né? É bom que está se exatamente, transformando, mas é exatamente, coerente com a proposta, né? exatamente. E tem um outro, você falou dessa coisa da história oral, eu acho que a gente tem um projeto que foi muito interessante, que é do selo Celi Carneiro, né, um dos livros que não é exatamente parte da coleção, mas do selo, que foi um edital, um concurso que foi proposto por um parceiro, né, o Maurício, que também trabalha no Instituto e no Espaço Feminismos Plurais, de fazer um levantamento de histórias de pessoas negras que fossem pouco conhecidas da história, mas que tivessem uma grande importância. E a gente chamou de uma história feita de histórias, né? E essas histórias, imagina, a gente recebeu mais de 200 originais. Mais de 200 histórias, né? Tinha um tamanho e tal, que a ideia era a gente selecionar 15 para montar um livro. E vieram, assim, histórias do Brasil inteiro, emocionantes, muitas coisas muito interessantes. E aí algumas pessoas que já são um pouco mais conhecidas, que já aparecem de alguma forma nos livros de história, tipo Luiz Gama e tal, que, né, de alguma maneira a gente tem algum pouco mais de referência. Mas tinha realmente pessoas que, né, a gente não conhecia, que tinham histórias incríveis, assim. E aí, uma delas que a gente acabou pondo a mais, que é do Renato Nogueira, que é um pesquisador também, Eu encontrei incrível. Tal. com ele esse final de semana, maravilhoso, mediei uma mesa com ele. Olha Aliás, só, ele é beijo, muito incrível. professor, foi uma aula. Ele mandou também, né, um deles, e é sobre uma pessoa, um escravizado que viveu no sul de Minas, em Minas, né, em São João del Rei, e que propôs uma série de questões lá, de discussões, inclusive quase sindicais, Uau. sobre direito do trabalho, vamos dizer, enquanto havia ainda esse período, né, da escravização. Só que, como existem muito poucos documentos, ele faz um trabalho de historiografia tentando contar essa história a partir dos indícios e das Uau. coisas que se sabe da região, que se sabe. Então a gente quis colocar justamente também para mostrar como é difícil você contar essas histórias hoje. Por falta de documentação, por falta da história mesmo oral, que passa de geração em geração e que muitas vezes é interrompida por todas as outras questões, né, de econômicas que passam por essa população e tal, enfim. Então a própria dificuldade de contar essa história mostra também é uma história que você está contando, né? Mas aí eu vou citar outras pesquisadoras negras que têm me acalentado nesse momento também de você não encontrar, né, muitos documentos. E aí eu acho que
inevitavelmente a gente tem que citar a Saidiya Hartman, né, que vai trazer esse termo tão maravilhoso que é a fabulação crítica, né, que é de fato o que a gente pode fabular a partir dos poucos indícios ou dos poucos dados que se tem sobre algumas dessas histórias. E aí a literatura também ajuda muito, né, a fabular histórias e possibilidades para essas vidas, e a história oral idem. Acho que a gente pode pensar também muito na Dona Conceição Evaristo, pensar em escrevivência, né? E o que eu estou tentando fazer, na verdade, é fazer uma fabulação escrevivente, uma escrevivência fabulatória, alguma Muito coisa bom assim, mas isso. estou tentando, né? Depois que o doutorado sair, aí faz mais sentido, né? Antes as pessoas, eu tenho que convencer as pessoas de que isso faz sentido. E aí eu acho que eu citaria também uma entrevista, inclusive, né? Eu falei que eu tive a oportunidade de fazer entrevistas muito lindas no ano passado, e uma delas foi justamente com a Françoise Vergès, né? Que é essa pesquisadora, essa pensadora, e ela vai justamente falar, né? Eu estava perguntando sobre fabulação e sobre escrevivência para ela, e ela diz, a branquitude, né? Esse sistema, ele vai fazer e quer que a gente se sinta incompleto, né? Ele vai falar para a gente, vocês não têm dados, vocês não têm história, vocês não têm acesso aos seus antepassados, vocês nunca terão, né? E ela fala, isso é o de menos, a gente não precisa disso, porque aí a gente se completa, né? A gente encontra a nossa completude na fabulação, a gente encontra nas histórias que a gente conta sobre nós, na família que a gente tem, mas também na família que a gente escolhe, nos nossos amigos, né? Na arte que a gente produz, e acho que isso é lindo, assim. Então, acho que faz sentido também pensar, a gente está falando numa live que o título é a importância da literatura na luta antirracista, né? Uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que essa ideia também de produzir nossos textos a partir daquilo que a gente tem, isso também é muito potente, né? Uhum. Olha, mas eu acho que além. Mas tem isso tudo, sim. Mas eu estou procurando aqui o nome de uma das autoras que estão no outro livro nosso, que é do selo Gente, também, vocês que têm que me era. mandar os que eu não tenho. Olha, isso mesmo, cobre ao vivo, que a gente não precisa. Não, eu estou procurando. Ai, meu Deus, a gente tem um outro livro que é o Resistência Negra, o projeto de exclusão racial, que tem 34 artigos Uau! de autores negros que falam sobre a questão de como a economia brasileira foi pautada pela escravização desde o projeto de país, né? Quer dizer, você tinha, a gente teve a independência e mesmo assim o modelo econômico continua baseado nisso, né? E uma das autoras de textos que é historiadora, que é inclusive uma pessoa muito importante, mas que eu estou muito ruim de nomes e não estou lembrando o nome dela agora, mas lembrarei em seguida. Ela fala sobre que no fundo a gente também tem muita documentação ainda Exato! e que isso Parece também que não tem, mas pode tem, não né? estar tão disponível facilmente, mas que sim, existe e que tem mais aqui. É a Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora, que é Pronto, diretora agora do Arquivo do Nacional. Arquivo E Nacional. ela fala isso. A gente estava na Flip o ano passado, É, ano é. retrasado, acho. E ela estava sentada do meu lado e falou: não. Aí alguém estava falando isso, sobre essa questão de que os documentos foram destruídos e tal. Sim, teve esse processo, mas ainda sobrou muita coisa e precisa ainda ter muito historiador disposto a ir atrás desse material que está lá. A Ana Maria Gonçalves, por exemplo, quando escreveu O Defeito de Fez Cor, ela isso. ficou 6 anos nos documentos que existem em Salvador, né? Exato. Para levantar E muita é um coisa trabalho sobre isso. mesmo isso, né? Um trabalho de pesquisa pesada. A Aline Mota também fala muito disso, né? Ela fala, parece que não tem, mas tem bastante coisa. É que, de fato, a gente tem que chegar e botar a mão na massa e pesquisar, né? É. Essa área de romance histórico que também a Eliane Alves Cruz trabalha é É. incrível, né? Eu adoro os livros dela também, porque ela também vai atrás de uns temas e de uns personagens e tal,
né, que contam a história por outra perspectiva completamente diferente e é super baseado em pesquisa, eu acho incrível. E alguns livros são, né, tem um policial, são super divertidos, apesar de também retratar a realidade de uma forma crua, assim, que a gente sabe que não é... Ninguém tá reduzindo a questão, né? Mas ao mesmo tempo, como literatura, é uma leitura super Sim, agradável. Né? sim. Olha, a gente invocou as pretas todas quase hoje. Sim, acho que sim. Nossa, tem, né? Agora, eu acho incrível porque acho que essa abertura, né? Quando eu abri a editora há 10 anos, o papel, o catálogo que eu imaginei era um catálogo que abrisse espaço para mulheres escritoras. E a gente ainda não estava tão forte discutindo a questão racial, e eu, especialmente, ainda não estava tão envolvida com isso. Mas enxergava, sim, interseccionalidades, enxergava, sim, possibilidades e tudo, mas pensando muito nas questões, em livros, inclusive, que eu queria ler como leitora, que eu, sabe, a gente fala a gente, naquele momento, né, tinha saído uma pesquisa super importante que mostrou que 70% dos livros publicados eram de homens e discutiam questões do universo Sim. masculino e, tipo, tinham personagens brancos, homens, Do cisgênero e norte tal, global. com as suas próprias questões existenciais e seus problemas e tal, que definitivamente não estavam mais me interessando nem um pouco, assim, como leitora. Né? Então, a gente começou a olhar para essas outras possibilidades de escrita e de autoras e tal. E hoje o catálogo é bem diverso. Aos poucos, na não ficção, a gente foi indo muito para a questão racial, mas não só. É. Mas na literatura também é bem diversificado, mas a temática e certos assuntos são completamente diferentes. O ponto de vista é completamente diferente na abordagem, né? É o que a gente começou falando, né? É inevitável que o ponto de vista seja diferente. É inevitável que a abordagem seja diferente, porque o ponto de vista é diferente, a experiência é diferente, né? Aí não tem como ficar nesse mais do... Vou falar nesses termos, né? Mas ficar nesse mais do mesmo desse homem branco, cis, hétero, do norte global, falando sobre si, né? O tempo todo. Ou falando de uma forma super estereotipada sobre o outro, né? Quando ele nos narra, né? É, Por isso que é importante isso, por isso que é importante a gente se narrar, né? Nos nossos termos e os nossos assuntos, porque isso muda completamente esse outro ponto de vista, né? sim. E é muito interessante como isso passa quando isso também é outro tema que está sempre presente demais na literatura, que é a questão do corpo, né? De como a literatura a literatura da mulher passa pelo corpo e enfim, e também não só na própria experiência da escrita e também na própria forma como isso é uma coisa bem... A gente fez já algumas discussões sobre isso, até tem um livro de poemas também, de uma oficina que a gente fez, uma residência artística com mulheres, 25 mulheres escritoras, que resultou numa coletânea de poemas que chama justamente Tomar Corpo, porque a ideia era essa também, de você se apropriar disso com o corpo todo, né? Com a muito mais... Porque vai muito além do exercício racional que a gente imagina que é a literatura. Né? É porque essas histórias se inscrevem primeiro no corpo, né? Sim. Essa memória se inscreve no corpo, né? Como diria também, oi professora, se estiver vendo a gente, um abraço, professora Leda Maria Martins, que vai falar de como essas coisas se inscrevem no corpo para depois elas irem para outro suporte, né? Mas como essa memória corporal está aqui o tempo todo inscrita nesses grupos, né? Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Porque desde do teto todo seu, do seu canto, do seu espaço, né? Da relação também com o espaço e como você encontra o tempo e o espaço que você precisa para se disponibilizar para a escrita, né? E desde o
Teto Todo Seu, e aí também eu vou de novo puxar a sardinha pro meu lado e pensar na Glória Anzaldúa, né? Que vai falar: nem todo mundo tem um teto todo seu, nem todo mundo tem máquina de escrever, nem todo mundo tem essa possibilidade quase de um privilégio, né? De escrever dessa forma. Então, acho linda, eu sempre cito essa frase dela, né? Ela fala: ouça a cantoria das palavras no seu corpo, primeiro. E aí depois, quando você puder, você escreve de novo em outro suporte. Eu acho belíssimo, né? Lindo Você está isso, falando disso, lindo. né? Então, é isso, como que isso está aqui e você está ouvindo a cantoria das palavras no seu corpo, para depois, quando você tiver o privilégio de sentar e escrever, você vai lá e quase reescreve aquilo que já estava completamente inscrito no seu corpo. Bom, essa transformação em palavras é uma piração. É. Aí a gente já vai. É. A gente vai longe. Enfim, estou aqui pensando nessas escolhas mesmo que a gente vai fazendo, como leitora e como. Porque acho que passa muito por isso, né? De escolher o que a gente quer ler, né? Do que a gente quer que seja lido também, né? E de como que a gente quer que isso se apresente, né? Tem essa história que a gente conta que a Djamila pensou em colocar os autores e as autoras negras na capa da coleção justamente para que isso, além de marcar essa autoria e criar, isso também acabou criando abrindo uma porta das livrarias, por exemplo, para pessoas que não tinham tanta intimidade com esse local, né? E aí acho que a gente volta a falar sobre a importância da literatura na cultura brasileira e da dificuldade que esse é um tema que eu sempre abordo, que é a questão de como que isso ainda é visto de uma maneira tão elitista. Sim. E é o que você está dizendo, né? De você não se reconhecer naquele lugar, mas também de você não se reconhecer naquele texto, né? Isso não é para mim. Então eu não tenho, eu não faço parte. E aí o que a gente, como é que quais são as estratégias que a gente tem para mostrar que sim, você faz parte, isso é para você, esse lugar também é seu. Essa tem sido, né? Primeiro, tem várias questões que a gente pensou nisso, né? A questão do preço ser acessível o máximo possível, a questão da capa, mas ao mesmo tempo eu ando discutindo, eu ando sendo meio chata assim com umas coisas dessa quando as pessoas vêm dizer que o livro é muito caro, sabe? Porque obviamente que a gente entende que existem necessidades diferentes e que existem maneiras, obviamente que a gente sabe que estamos num país desigual pra caramba, assim, que estamos num país onde muitas coisas são luxo. Não é uma coisa de... A gente não pode generalizar de maneira alguma. Mas para pessoas que têm algum tipo de escolha, ainda considerar, né? Tem algumas comparações que podem parecer meio bizarras, mas assim, em São Paulo uma pizza custa R$100. Mas é isso mesmo, é o que você está dizendo. Eu acho que tirando, né, essa situação, não é que a gente vai esquecer, né, dessa desigualdade absurda, mas falando de um nível não tão desigual, né? E você falou de uma pizza, né? Mas você vai numa lanchonete, é R$80. Quer dizer, você hoje, né, essa parte de alimentar, claro que você se alimentando dentro de casa fica muito mais barato e tudo mais, mas eu brinquei, o Rio vai ser a capital mundial do livro pela Unesco o ano que vem, né? E a gente estava numa reunião lá, conversando com o secretário da Cultura, e eles estavam falando das várias ações e tudo mais, e fora da questão do livro, estava com a ideia de fazer uma Rua da Cerveja. Aí a gente estava propondo de ter uma Rua do Livro, porque eu estava brincando com ele, porque o livro fica concorrendo o tempo inteiro com o litrão. E a gente tem, né? Porque, ok, tem o entretenimento, tem o lazer que você escolhe o que você quer fazer. Isso faz parte. Mas por que não, né? Porque ainda tanta gente tem essa dificuldade de ter o livro como uma coisa que faz parte do seu orçamento quando você tem alguma disponibilidade de recursos. Inclusive, né?
desse, o que você está dizendo, né? Desse orçamento de lazer, né? De lazer, Como que eu não... Isso é uma... exatamente. Lazer é uma coisa e livro é outra, né? A É. gente está falando de muitas mulheres, né? Maravilhosas. A gente está invocando muitas mulheres. E aí eu vou ter que invocar a Audre Lorde quando ela fala de, né, a poesia não é um luxo, né? Como que é difícil as pessoas também se darem conta disso, especialmente para mulheres, especialmente para mulheres não brancas, né? Como que a gente deveria entender a poesia não como, mas como uma necessidade, uma possibilidade de necessidade vital, né? E não só Uhum. poesia, mas toda essa vivência poética, né? Enxergar toda a poesia no mundo, também a escrita, mas outras formas de expressões poéticas, vamos dizer assim. Uhum. E que Então, é vai isso, as pessoas não além da têm... ideia do Antônio Cândido dos direitos Que vai humanos, da muito literatura como além, direito humano. né? Porque ela vai falar, a gente precisa disso para existir. Sim. Então, assim, isso vai além da coisa do direito, né? Se eu preciso disso para existir, né? Como que eu até agora estou existindo sem poesia, né? Então, acho bonito isso também, que acho que vai ao encontro do que a gente está conversando. Porque em última análise, o acesso à arte, né? É a É, expressão. Porque a gente eu acho que isso também, aqui no Brasil, especialmente, a gente tem essa diferença, né? O artista como um ungido, né? Como uma pessoa que foi, sei lá, escolhida pelos escolhido. deuses, né? Assim, uma coisa muito um pedestal e tal. E acho que isso também faz parte da gente, de todo esse trabalho, que é também desconstruir um pouco essas ideias, né? Assim, as pessoas que escrevem para a coleção Feminismos Plurais são acadêmicas, são pessoas que passaram pelo processo todo e a gente valoriza isso demais, assim. Mas também não significa que o livro tem que ser excludente por isso, né? Ele tem que se a valorização é pelo conhecimento que ele pode proporcionar e pelo acesso que ele pode proporcionar, e não porque estamos aqui fazer uma coisa para a nossa pequena bolha e para a gente se colocar num lugar mais inacessível do que já era, Que né? já é, exato. E acho que também tem essa outra coisa, né, Lisandra, de quem é aqui, né? A gente está falando desse ungido, desse escolhido por Deus, né? Que está lá no Olimpo, mas também de quem é considerado artista, né? Sim. De quem a gente diz que faz, quem a gente acha que de fato faz arte, como a gente falou, o que é arte, né? Nesse sentido. E também o que a gente estava falando no começo, quem de fato a gente considera que é produtor de ciência, né? Uhum, exatamente. Exatamente, porque isso tudo faz parte desse lugar colonizado, né? De que isso é tão forte aqui no Brasil, porque a gente teve essa sociedade fundada nisso, né? Exato, Dessa maneira. E exato. que nunca, né? A educação era proibida, não tinha imprensa até a chegada da família real, não tinha gráfico, não tinha impressão de livro, né? Era uma coisa que era muito para poucos, né? Exato, quem tinha acesso, né? E mais uma vez, como essas narrativas coloniais ainda estruturam, né, muitas coisas por aqui, assim. Então, falar de tal coisa é com certeza legítimo. Isso merece, inclusive, investimento. Agora, outras coisas não, né? Precisa de investimento. Exatamente. Nossa, e é uma briga, né? Porque mas sempre foi assim, né? Sempre fazendo. Sempre foi assim, a gente já estabeleceu, já temos nossos cânones. É, Ou você se encaixa, ou a não, gente te exclui, né? é. E esse sempre foi assim, é muito ruim, né? Essa síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, né? Não precisa. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Nossa, a gente está se encaminhando para até breve. Estamos já no Passa final, muito quer dizer, a rápido, gente né? pode dar a gente pode dar um chorinho, porque afinal de contas eu atrasei um pouquinho para conseguir entrar. Mas E a eu caí. gente não, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente está olhando aqui no chat A gente está conseguindo ver o chat. e
E aí a gente pode falar sobre algum assunto, alguma provocação. A gente só tem reclamações, ó. Ai, que triste, tá maravilhoso. Então, gente, Ainda bem. faz uma perguntinha aí para nós. Para a gente poder continuar com mais maravilhosidades. Ai, ai. As pessoas geralmente ficam tímidas, né? Eu fiz muitas lives no começo do Encruzilha, mas muitas. E era muito interessante, assim, de ver que muitas vezes as pessoas me mandavam as perguntas depois. Ah, Eu puxa. gostei muito daquilo que você falou e eu queria comentar assim, nossa, aquilo foi ótimo, mas eu tenho uma dúvida depois que a live tinha rolado. Engraçado, né? Eu estava lembrando da Grada eu falei do negócio da linguagem, estava lembrando dela no Roda Viva, que uma coisa que eu achei muito interessante foi o que ela falou sobre o inglês como uma língua que já tinha sido pensada de uma forma mais inclusiva do que o português, Por causa no do sentido neutro, né? por causa do neutro. É. Exatamente, eu achei tão interessante isso. Imagina, eu também não estudei letras, né? Eu tenho outra formação e o jornalismo fala da linguagem de um outro lugar. É. Não trabalha com essa área. Olha, entrou uma charaminha com S. Mas eu achei muito interessante isso, pensar, né? E o quanto as pessoas são resistentes com as mudanças na língua, né? Quando isso interessa, na verdade, né? Eu estudei letras, mas eu não vi isso na faculdade, né? Isso é o que você falou, essa discussão está acontecendo muito recentemente, há muito pouco tempo. Então, Uhum. eu não li grada na faculdade, por exemplo. E depois, tem Ah, sim. E uma coisa Olha, teve duas. interessante. Ai, desculpa. Não, eu ia falar que no livro, na edição brasileira, no prefácio da edição brasileira do Memórias da Plantação, ela faz essa discussão Sim, sobre os pronomes em sim. inglês, Ah, sobre sim, que isso o interferiu neutro. totalmente na tradução do livro, na edição No do português livro, né? brasileiro, que, né, e como você acha que o padrão é o masculino, Uhum. né? Exatamente. Ó, a gente teve duas perguntas. Aí a Bia está perguntando: algum conselho para quem está iniciando nesse processo de estudo e escrita para livros voltados à temática negra? Uhum. E qual a opinião de vocês referente à repulsa que ocorreu em alguns locais referente à obra do Jefferson Tenório, Avesso da Pele? Tá. Eu acho. Obrigada, gente. Eu acho Obrigada. que. Essa segunda pergunta veio da Raquel. Tá, oi, Raquel. Quem que fez a primeira? Você falou o nome, né? Eu acho que eu Chama perdi. Bia. Oi, Bia. Bia e Raquel. Eu acho que, para começar, bom, a coleção, né? A coleção ajuda a gente a começar porque são textos muito fáceis de ler, né? São textos muito didáticos, muito tranquilos para a gente entender os conceitos, né? Vamos dizer assim. E acho que para ler literatura, como a gente estava falando, né? Fazendo essa diferenciação entre literatura e textos teóricos, eu acho que sempre vale a pena começar por aquilo que a gente tem considerado os nossos clássicos, né? Os nossos novos clássicos. Eu acho que tem que ler Carolina Maria de Jesus, tem que ler Dona Conceição Evaristo, e começa por exemplo, pelos livros de conto da Dona Conceição, né? Começa por Quarto de Despejo, mas depois vai indo para as próximas produções de Carolina. Eu acho que... E aí, quando você já tiver assim, com mais tempo, mais tranquila, aí você pega um defeito de cor, né? Que é mais longo, é mais robusto. Parece que vai assustar, mas não vai. E acho que essas coisas valem a pena ler. A gente falou do Maria Mabá, né? Que também é um livro muito tranquilo de ler e traz discussões bastante importantes. Eu falei de textos produzidos por brasileiros, né? Brasileiras. Mas eu também aconselho sempre as pessoas a lerem textos de autoras africanas, porque tem coisas muito similares, né, a essa existência, mais uma vez, de uma mulher não branca no mundo. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesses. Espero que eu Sim. tenha respondido. Eu nunca acho que eu respondi. E aí, se eu não respondi, escreve aí no chat, não respondeu. E pensar o que aconteceu com o Avesso da Pele, né?
Sabe o que eu acho, assim, na boa? A gente tem falado isso, né? De uns tempos para cá, de pouco tempo para cá, né? De alguns anos para cá, esse movimento tem crescido muito. Tanto com publicações de textos, né? De grupos subalternizados, né? E não de grupos subalternos, de grupos minorizados. Tem muita publicação, muita tradução, e a gente tem muito mais acesso. Além disso, a gente também tem muito, né, editoras pequenas, principalmente fazendo isso, ou essa retomada, né, das livrarias de rua, enfim. E, além disso, a gente tem também muita gente na internet, né, muitas meninas, muitos meninos que vão lá na internet, dão a cara para falar de um livro, né, clube de leitura que está com tudo, mediações de leitura que estão aparecendo de novo. E assim, isso é um caminho sem volta, ainda bem. Eu não acho que Eu não vai também ter volta isso. acho. Eu acho que, graças a Deus, isso só vai aumentar. E é claro que o outro Incomoda. lado vai espernear, né? Vai espernear. E assim, sinto muito. Enfim, Eu também a digo gente isso, passou muito. lamento. Eu só lamento. A gente passou muito tempo sendo silenciado, né? A gente passou muito tempo no qual, de fato, eles, né, nos definiam. Então agora é isso, você vai ter que ouvir, você vai ter que ver e não vai ter como voltar atrás, né? Uhum. E que bom, Eu acho que assim, eu acho que a gente também tem que tomar, e essa discussão a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito patente quando existe o racismo envolvido, né? Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado para não cair numa armadilha da liberdade de expressão a qualquer custo. Exato. Porque a gente tem um outro lado que justamente critica quando se faz algum questionamento do cânone. Isso. Como Mas se não o enxerga que questionamento está do fazendo cânone exatamente fosse isso. igual. É a mesma falsa simetria que a gente tem na política. É isso. Né? Outro dia eu estava ouvindo, quem diria, né, que a gente hoje em dia né, ouve Reinaldo Azevedo, mas enfim. Pois é, A você vê, gente tava, ele o estava mundo dizendo está ao uma coisa contrário que é nesse mesmo. sentido. Você tem a extrema-direita e a democracia. Isso, uma loucura, Você né? não tem a extrema-esquerda. Não existe extrema-esquerda no Brasil que tenha qualquer poder. Você tem a democracia e você tem a extrema-direita. Então você não pode colocar as duas coisas como polos opostos. Porque se você tiver que chegar num meio termo entre a democracia e a extrema-direita, você vai chegar num lugar que não é democracia. Isso, exato. Então, quando você fala dessas questões, é super importante a gente ficar atento para esse tipo de atitude que foi tomada, e a gente viu a atitude, inclusive, né, da pessoa que foi lá mostrar, fazer live, e que sempre usa essa retórica moralista, religiosa e tudo mais, que a gente sabe que é uma desculpa para esconder outras coisas, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não achar que a gente está fazendo essa mesma falsa simetria com os questionamentos que são feitos a obras canônicas, que sempre foi assim e que agora a gente não quer mais que seja. Né? Não, eu não a gente acho não que quer é mais isso. que paute a literatura e que Exato. seja o grande destaque da literatura brasileira sem não, eu isso acho ou que aquilo. a única coisa que a gente quer é a possibilidade da gente existir. É só isso. A gente só quer poder existir e publicar nossas coisas assim como as outras são publicadas. Eu não estou falando para jogar no lixo que já foi publicado, que, né, como você está dizendo, que é considerado cânone. Eu não estou falando que a gente tem que jogar isso no lixo. E a gente não está falando isso, né? É o contrário, na verdade. Eles que vão lá e rasgam nossos livros, né? A gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que tem outras possibilidades de ver o mundo. E essa é uma outra possibilidade de ver o mundo. E que, de fato, eu acho que vai ser um caminho sem volta, essa publicação e essa tradução e esse acesso a textos que mostram possibilidades outras de ver o mundo. É só isso. É só legitimar que é muito diverso, né? A existência é muito diversa. É isso. Mas eu fico, às vezes, vendo algumas discussões que acabam caindo. Estão censurando. Sim,
existe a censura e a gente está super atento para isso, né? Mas não significa que questionar coisas que foram feitas em outros momentos e que podem ser complicados seja uma censura, porque você está discutindo a questão. Argumentos legítimos são sempre bem-vindos. Né? E tem que poder, né? Por isso que eu concordo contigo, por isso que eu não concordo às vezes quando as pessoas vêm numa discussão de tipo, vamos mudar o texto que já tinha sido publicado, né? Vamos limpar, ou a gente não publica mais, porque aí parece que isso nunca aconteceu. E a gente está na situação que a gente está porque essas coisas aconteceram. Exatamente. Então a gente precisa discutir, não pode também fingir que não houve. Não houve, exatamente. E o que eu acho engraçado é que, assim, existem coisas que eu que sou uma pessoa, né, do século passado... Eu também, a gente é contemporânea. Eu tenho 52 anos, não é? Eu tenho 41. Tá vendo? A gente está super bem, fala sério. Mas eu acho que tem certas coisas que eu já estudei na escola, que eu aprendi na escola, já com crítica, né? A gente sabia que Iracema era um romance que estereotipava os indígenas. E que idealizava uma realidade que estava muito longe. Eu soube disso na década de 80. Então, assim, essa crítica já existe há muito tempo, não é de agora. A academia também sempre trabalhou olhando a literatura em função da realidade daquele momento. Não significa, nunca ninguém disse que o José de Alencar era cancelado, mas todo mundo dizia, na minha época, na escola, que ele não era tudo isso. Isso, exatamente. Não é? Opa, nem me diga. Ainda Machado de Assis, Machado de Assis sempre foi incrível e continua sendo. Agora, inclusive, no TikTok. Agora, então, que tem a chancela da TikToker americana, agora você viu tanto de que subiu a venda, né? O número aumentaram as vendas. Exato, de Machado de Assis. E a gente brincando, né? Ontem também falávamos sobre isso. Que também isso é um grande trabalho de tradução, né? Porque para você manter, de uma certa maneira, o que você estava dizendo, né? Manter o tom do autor, manter o jeito que ele escreve. Mas é para você traduzir Machado, causar esse impacto que é causado, né, na língua mãe dele, né, na língua materna. Como é que é fazer isso? Também, a gente também tem que tirar o chapéu para os tradutores, né? Isso, a gente tem muito pouca coisa brasileira traduzida para fora, né? A autora mais conhecida é a Clarice, né? É a Clarice. Mais até do que Machado de Assis, apesar do Machado de Assis já ter traduções há mais tempo, talvez mas a Clarice é a que o público externo mais conhece. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande com a língua, né? Sim. E até fora, por exemplo, eu estive na Colômbia agora recentemente, na Feira do Livro de lá. E é uma maravilhosidade você ter 20 países que falam sua língua em volta e que você tem autores de todos esses países e peculiaridades. É engraçado porque os argentinos são tão característicos no espanhol que às vezes a Colômbia retraduz os livros porque eles são escritos em argentino. Para você ver. Mas por isso que eu queria ressaltar, né, esse trabalho mesmo de quem faz a tradução, porque é um trabalho muito de tentar captar certas sutilezas, né? Ontem Paula Jacob falava sobre isso, né? Mas de saber que sempre a gente também em algum momento vai se deparar com a falta e tudo bem, né? O que é possível fazer na tradução, não é um filtro, né? É algo que passa também por outros afetos, né? Vamos dizer assim. Eu sou tradutora, né? Especialmente do espanhol. E aí eu traduzi um dos livros que a gente acabou não falando, que é o Águas de Estuário, da Vélia Vidal, que é uma autora colombiana nossa, que estava aqui agora. Que inclusive, eu tô olhando para ele. Esse eu tenho. Esse você já leu, né? Esse não.
Não, eu ainda não li. Você vê que feio. Tem que ler. Não, esse livro é gostoso, você vai ver, quando ele é tranquilo, assim, porque na verdade ele é quase um diário, mas são as cartas que ela escreve para um amigo e não tem as respostas. Então, é o lado dela, contando coisas da vida dela e da realidade dela e tal. E ela é uma pessoa Uhum. muito corajosa, que tem um projeto social incrível na Colômbia, de literatura. A velha é do Chocó, que é o estado mais negro da Colômbia. A Uau. Colômbia é um país muito. É engraçado porque quando você vai para Bogotá, para Medellín, você não vê tanta gente. No litoral, você vê muita gente, muitas Tá. pessoas negras. E o estado onde ela mora, que é um estado litorâneo do Pacífico, é um estado muito negro. E ela até brinca, ela fala: a gente não tem esse problema de vocês aí, porque lá 90% da população é negra, então nosso médico é negro, nosso professor é Tá. negro, a gente não tem essa coisa de representatividade porque é todo mundo lá. Só que, obviamente, que é o estado mais pobre da Colômbia, né? É. Quer dizer, economicamente também sempre tem a marginalização, não tem jeito, né? Acabou que aquele estado concentrou mais, também tem uma relação indígena, porque a Colômbia está lá na Amazônia, de alguma Sim. forma, né? E tem essa população. Então, ela fala sobre esse projeto um pouco, conta um pouco da formação desse trabalho dela, que é incrível, e de coisas pessoais e tudo, como uma mulher negra livre, né? E é meio. É uma delícia de ler, porque. E é isso. Daí, depois, como eu conheci, né? E aí traduzindo, e aí ela olha umas coisas e fala: nossa, mas em português é assim? É. Mas é muito legal essa troca, né? Porque ela fica tentando ouvir também o português das palavras dela e tal. É super. É uma troca muito legal. E o espanhol, que aparentemente é muito próximo. Mas Tem não é. construções diferentes, tem um É. vocabulário que às vezes a palavra é a mesma, mas significa outra coisa, então pode soar muito estranho, né? É. Mas Mas esse trabalho de tradução é um bordado mesmo, é né? um bordado. Eu traduzo muito poucas coisas, às vezes do inglês e às vezes do italiano, né? Ah, Também parece que você tem. é, aí parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Eu tava pensando nos livros mesmo da Djamila que estão traduzidos para o italiano, né? De como tem todo esse trabalho de você tentar recuperar um pouco dessas sutilezas, mas não vai ser sempre que vai ter, né? Sim. Então, nós vamos terminando? Vamos, né? Será que tem? Acho que não tem mais perguntas, Eu né? não vi Então, mais perguntas. Será que tem? Não, acho que a última na foi essa verdade, eu da. acho que eu li uma pergunta, passou rapidinho, alguém perguntou alguma coisa sobre a Chimamanda. Eu só li assim, Ah, cadê? Chimamanda. Mas eu acho que a pergunta foi o que que a gente. Essa coisa da história única, né? O perigo da história única, da Chimamanda. E se foi isso, se você ainda está aí na live, se foi isso que você perguntou, é, eu acho realmente que a gente mencionou isso, né, no começo. A gente falou dessa questão de como que é complicado você só ter um ponto de vista para a Uhum. existência, só ter A uma Eliana que possibilidade de perguntou aqui, existência. É, Chimamanda nos convoca a contar nossas histórias por nós mesmas. O que vocês acham do perigo da história única? é isso É que a gente isso, né? Era acha. a história que a gente tinha dos homens brancos contando sobre a sua própria umbigo, É. né? E por isso que a gente também mencionou um pouco a coisa da história oral, né? Como de uma certa forma ela também possibilita que você conte histórias que não sejam só aquelas que estão no livro com H maiúsculo, né? E que são quase sempre a história de um ponto de vista. É. Então é bom poder ouvir, falar e encontrar outras fontes, né? Esse livro super recomendo das histórias, da nova história feita de histórias, que é o que a gente está tentando reescrever de alguma forma a história, né? Ah, não, esse deve ser maravilhoso. Esse deve ser perfeito. Que são 15, que são 16 no caso, porque a gente pôs esse a mais, com pessoas de vários momentos, Ah, enfim, provavelmente em alguns lugares do Brasil, alguns personagens que a gente escolheu
são mais conhecidos, né? Mas tem uma diversidade muito grande de regiões. Na hora de escolher também a gente fez esse critério de ser o mais variado possível dentro do Brasil, dentro das épocas, dentro das profissões, vamos dizer assim, das atividades, né? Não é necessariamente profissões. Mas tem de um tudo lá. Tem desde um governador negro do Amazonas no século XIX, que você acha que nunca vai ter, né? Até uma prostituta nos Rio de Janeiro, enfim, na virada do século. Enfim, e são histórias que, né, vão muito além do óbvio, assim. É muito interessante. Que bom, né? E aí eu acho que é isso, né? Respondendo a pergunta, acho que a gente não respondeu bonito, né? Pensando no perigo da história única, 2 pontos. Mas acho que a gente o tempo todo acabou falando sobre esse tema também, né? De como é importante ter essa diversidade de vozes, de histórias e de narrativas. Né? É isso. Nossa. É isso. É isso, e podemos ficar. Bom, vocês sabem que a gente ficaria aqui porque a gente vive disso, né? A gente ficaria aqui para todo sempre. Amém. Mas a gente faz, como eu sempre termino as conversas também, que eu sei que tem que terminar, dizendo que é um até breve, né? Até breve. Até breve. Não é um tchau, adeus. Aí a gente ainda. Vocês acompanham a gente para ver quando a gente vai conversar de novo. É isso. Obrigada, então, pro pessoal do espaço que está, Feminismos Plurais, que está sediando a nossa conversa, que é um espaço muito legal de encontro e de atividades para as mulheres. Em breve, novos lançamentos lá, que a gente sempre programa, novas atividades. E aí vocês sigam a gente. E logo, logo nos vemos de novo. É isso. Muito obrigada pela conversa. Quem ficou, quem vai ver depois, quem vai seguir a gente para as nossas próximas conversas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até breve. Até. Tchau.